Domingo passado nós pregamos sobre Apocalipse capítulo 21. E ao final do capítulo 21, eu chamei a atenção da igreja para aquelas chamadas que mostravam que no reino de Deus não iriam entrar assassinos, mentirosos, e várias outras coisas abomináveis, impuros, feiticeiros, idólatras e vários outros qualificativos para os ímpios ou para aqueles que estão distantes do Senhor. E eu me lembro muito bem que eu disse que esses textos aqui eles não estão à toa, principalmente no contexto ali em que a Nova Jerusalém, o reino de Deus está sendo demonstrado, está sendo apresentado. O momento em que a igreja vai viver em santidade diante do Senhor e em perfeição diante do Senhor. No seu corpo e na sua alma. Eu disse que aquilo ali era uma chamada para nós, para os homens que estão vivendo em pecado de uma maneira geral. Para que vejam essas coisas e se arrependam do seu pecado e se voltem para Deus. E nessa perspectiva, eu gostaria de conversar com os irmãos, ou seja, eu gostaria de expor, sentir o desejo. Fiquei em dúvida entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de João. Mas gostaria de apresentar hoje uma pequena exposição. João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso de 1 a 6. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar da segurança que nós temos em Cristo quando pecamos. Por causa do nosso arrependimento. Daquilo que Deus faz em nós. Gerando arrependimento, convicção de pecado. E a responsabilidade que nós temos com o Senhor de demonstrar isso na nossa vida. Quero ler com a igreja 1 João capítulo 2, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. É interessante porque muitas vezes nós pecamos diante do Senhor e parece que sentimos que nós não temos mais parte com Deus. Que é como se perdêssemos, muitas vezes nós nos sentimos como se tivéssemos perdido a nossa salvação por causa do pecado que cometemos, da vergonha que causamos ao Evangelho. Mas nós vamos ver que não é assim. Não é assim. E esse texto vai dizer isso. Esse texto vai mostrar isso para nós. Vamos orar. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir que o Senhor fale o nosso coração através dela. Que sejamos consolados, confortados e instruídos, ó Senhor Deus, para que possamos viver uma vida perfeita, íntegra diante do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O verso primeiro desse capítulo diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
É lógico que o que João está dizendo aqui é o que ele tinha anunciado anteriormente nos versos anteriores. Nós vamos perceber que no verso 5 e 6 do capítulo 1, João vai falar da importância de nós andarmos na luz. Tá? E o próprio texto vai dizer que andar na luz significa um esforço consciente de viver de conformidade com a revelação de Deus. Ou seja, um comportamento ético e prático na sua vida, em viver debaixo desses mandamentos. E nós poderíamos aqui trazer à memória dos irmãos algumas verdades que essa primeira epístola fala. E essas verdades foram apresentadas por causa dos erros que estavam sendo ensinados. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que não há comunhão entre Deus e o pecado. Verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz, que não há nele treva nenhuma. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Não há como ter comunhão com Deus e vivermos deliberadamente desobedecendo a sua palavra. Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos entender que enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos pecadores e devemos reconhecer constantemente o nosso pecado. A nossa perspectiva com relação ao pecador, até mesmo ao pecador impenitente, não deve ser de orgulho ou de aversão, pura e simplesmente, porque esse tipo de sentimento não pode habitar no nosso coração. Nós que conhecemos ao Senhor e a palavra de Deus, deve ser de temor com o pecador penitente, deve ser de misericórdia, deve ser de temor com o pecador impenitente, rebelde. Precisamos reconhecer que enquanto estivermos nesse mundo, nós somos também pecadores, redimidos, mas também estamos tendentes ao pecado. Estamos lutando contra o pecado. Por isso que o texto vai falar sobre a necessidade de um arrependimento constante para vivermos nessa luz. Ou seja, quando ele diz que se mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. E no verso 7 ele diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, a confissão de pecado, o arrependimento, o reconhecimento dos nossos pecados diante do Senhor e consequentemente diante dos homens, representa esse andar na luz. Por isso a necessidade de um arrependimento constante na vida dos crentes para viver nessa luz. Neste capítulo, nós vamos perceber que vai cair por terra todos os truques que nos fazem crer que a prova da nossa espiritualidade está em sentimentos ou comportamentos religiosos. Nós vamos perceber que a verdadeira espiritualidade, ela se assenta, ela se fundamenta na obediência à palavra de Deus. E quando nós vivemos essas mentiras, nós nos permitimos não obedecer à palavra de Deus em situações que são extremamente difíceis para nós. Nós vamos perceber que santificação significa obediência e não há salvação sem santificação. Ou seja, com a salvação nós somos santificados. Nós vamos perceber que João, Pedro e outros apóstolos, eles vão combater a crença fácil. Tá? Eles vão dizer que o reino de Deus, usando a linguagem de Mateus, é tomado por esforço. Que a nossa vida é uma vida de luta contra o pecado. E essa vida de luta contra o pecado representa a própria fé, ou melhor, o exercício da fé nas nossas vidas. Quando nós tomamos consciência disso, nós podemos dizer que nós estamos vivos nessa batalha espiritual. Muitos crentes que acham que a religiosidade, a comunhão com Deus,
a salvação, ela se manifesta através de sentimentos religiosos, como eu disse anteriormente, muitas vezes eles se permitem pecar e desobedecer a palavra de Deus por causa desses sentimentos. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Não é dessa forma que nós vamos demonstrar a salvação em nossas vidas. Nesse primeiro verso ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A forma carinhosa que João utiliza, ela demonstra afeto. E é interessante nós percebermos isso no apóstolo. Aqueles que instruem. Nós estamos vendo aqui ele dizendo assim: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado diante deles. São palavras pastorais, palavras paternas, que demonstram a preocupação com a vida espiritual, com a nossa vida espiritual, com a vida espiritual do povo de Deus. E a ideia aqui não é o pecado aqui como um simples ato, mas é um estado em que essas pessoas se encontram. E o propósito dele anunciar isso não era dar liberdade a eles para pecar, mas era para que eles não pecassem. Para que eles olhassem para dentro deles. E paralelamente ao discurso que estava sendo dito ali, no contexto deles, em que chegava-se um tempo em que o crente não pecava mais. Ele estava mostrando que isso não é a realidade. Que o pecado estará sempre presente diante de nós. Como diz o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, essas coisas que vos escrevo. Por quê? Porque ele está dando conhecimento dessa realidade. Viver na ignorância ou no erro vai levar, consequentemente, a uma vida de pecado. Quando crentes, e ali o contexto era esse, pensam que o crente chega a um estágio em que nunca peca, ele vai cometer pecado e ele não vai atribuir aquilo na sua vida como pecado. Ele vai ter uma visão errada da justiça de Deus e de nós mesmos. E como eu falei anteriormente, o objetivo aqui não é dar crédito aos crentes para pecar, mas consolá-los naquele momento em que eles caem em pecado. Dar a certeza de vitória sobre o pecado nesses momentos, porque Cristo venceu a morte, Ele venceu o pecado. E que quando nós pecarmos, se nós pecarmos, nós temos alguém por nós que pode nos tirar aquela lama que nós nos encontramos e nos purificar, ou seja, nos trazer mais uma vez a sua comunhão. Lá no Salmo 130, no seu verso 4, Davi diz o seguinte, diz assim: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Quando nós sabemos que nós temos um Pai misericordioso, um Pai que ouve as nossas petições, as nossas súplicas, uma pessoa que se compadece de nós. Quando nós estamos no mais fundo do poço, nós vamos a esse Pai, porque sabemos que, ao buscá-lo, nós vamos encontrar a sua graça. A ideia aqui não é consolar aqueles que vivem caindo, mas consolar aqueles que mortificam a carne, consolar aqueles que estão cada dia mais e mais enfraquecendo as suas consciências. Para esses há um advogado, para aqueles que choram por causa dos seus pecados, para aqueles que lamentam por causa dos seus pecados, para aqueles que confessam os seus pecados e deixam. Para esses há um advogado. E aquele texto de Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, porque todos aqueles que buscam ao Senhor, eles serão aceitos.
um coração contrito e abatido não é desprezado por Deus. Pode ser desprezado pela igreja, pode ser desprezado pelos seus pais, pode ser desprezado pelos homens, mas por Deus jamais será desprezado. O Deus que conhece o coração dos homens. Para esses há um advogado. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Advogado significa intercessor. A palavra paráclito é a tradução correta. Aquele que oferece auxílio legal, que intercede em favor de alguém. É nessas horas que nós recorremos e buscamos ao Senhor. Nas horas que nós estamos desesperados. Nas horas em que percebemos que pecamos contra o Senhor, que ofendemos a santidade de Deus, e que olhamos para nós e nos sentimos completamente perdidos. É interessante como ele classifica esse advogado. Ele diz, advogado junto ao Pai. E a ideia aqui é de comunhão e proximidade. Nós vamos ver que vários textos da Escritura vão mostrar essa comunhão e essa proximidade entre o Filho e o Pai, além de serem um. Além de serem o mesmo Deus. São duas pessoas distintas. Lá em Marcos capítulo 16, verso 19, a Bíblia diz que o Senhor foi recebido no céu, está sentado à direita de Deus Pai, um lugar de honra. Em Atos, capítulo 2, verso 33, fala que a condição de Cristo é estar exaltado à destra de Deus, glorificado à destra de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele, ali naquele momento de morte, ele diz assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E provavelmente essa ideia de estar em pé ali à direita de Deus é a atitude de Estevão estar sendo recebido agora pelo Pai, por meio de Cristo. E lá em Hebreus capítulo 8, verso 1, a palavra de Deus diz que o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa completa absolvição diante do Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, porque nós temos um advogado junto ao Pai, é a certeza da total absolvição, porque Ele ali não é somente o sumo sacerdote, Ele não está somente intercedendo por nós, mas Ele é o próprio sacrifício. Quando Deus olha para nós, através dos nossos pecados, quando estamos numa situação de calamidade espiritual, pecamos contra o Senhor olha para nós através de Cristo. Quando confessamos os nossos pecados com o coração contrito e abatido, é por meio de Cristo que o Senhor nos olha. Não é por meio dos olhos dos homens. E às vezes até aqueles que nós ofendemos. Mas por meio daquele que foi ofendido por todos. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente de seus pecados e demonstram isso por suas obras. Mas Deus não. Aí Romanos capítulo 8, verso 34. A palavra de Deus diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos,
quando nós confessamos os nossos pecados, agora nós podemos continuar a nossa jornada. João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ou seja, significa dizer que Cristo é a satisfação pelos nossos pecados. A ideia aí de propiciatório era a placa que tinha, era a tampa do propiciatório, e ali o sacerdote respingava o sangue, significando que aquela placa estava cobrindo os nossos pecados. Jesus, no seu sacrifício eterno e na sua intercessão aqui como advogado junto ao Pai, ele aplaca a ira de Deus sobre nós por causa dos nossos pecados, porque mostra o seu sacrifício. Ele mostra que morreu por causa dos nossos pecados. E a Escritura aqui não está dizendo que Jesus é suficiente somente para os judeus, não, mas para todos aqueles que creem, toda tribo, povo, língua e nação. E aí no verso 3, parece que ele muda o seu discurso, né? Ele vem falando sobre confissão de pecados, sobre a certeza que nós somos pecadores e que existe pecado em nós. Se nós não reconhecermos isso, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. E aqueles que confessam seus pecados, eles têm a certeza da purificação deles diante do Senhor, porque temos um advogado junto ao Pai. Isso demonstra comunhão e proximidade. E Ele é satisfação pelos nossos pecados, porque Ele morreu por eles. Não podemos mais ser condenados pelos nossos pecados, porque Cristo morreu por nós. E quando nós confessamos isso diante do Senhor, quando nós demonstramos arrependimento, nós estamos mostrando essa obra vicária de Cristo nas nossas vidas. Não podemos ser condenados por alguma coisa que já foi paga em Cristo Jesus. E a confissão de pecado demonstra isso. A confissão de pecados, o arrependimento, é um selo de Deus na vida do crente, demonstrando que ele é uma nova criatura. Mas que ainda nesse mundo o pecado está presente. E aí no verso 3 parece que é uma mudança no discurso, mas não há uma mudança. Nós vamos perceber isso. Quando ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. A quem João está dirigindo esse consolo e segurança? Aqueles que conhecem a Deus. E João vai apresentar as provas nítidas daqueles que têm comunhão com Deus, ou seja, aqueles que andam na luz. E a confissão de pecados é um deles. Mas não só isso. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós evidenciamos essa comunhão com Deus quando somos obedientes à palavra de Deus, à sua vontade, ou seja, a qualquer ordem e preceito. E nós percebemos que esse conhecimento ele é genuíno quando os seus resultados são permanentes em nós. Ou seja, quando temos uma crescente disposição de obedecer a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 7, ali o apóstolo Paulo está traçando o perfil dos homens no final dos tempos. Ele diz assim que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E lá no verso 7, ele fala daqueles que aprendem sempre
e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Nós percebemos que nós temos parte com Deus quando o conhecimento que nós temos de Deus, ele é genuíno, como diz o livro de Provérbios, quando ele está dentro de nós, quando ele faz parte de nós. E esse conhecimento vai se manifestar pela guarda dos mandamentos, pela obediência. Obediência à palavra de Deus. Quando ele diz aqui, se guardamos os seus mandamentos. E guardar aqui denota, dá a ideia de observar e manter algo fixo na sua mente. Quando obedecemos os mandamentos, quando nós temos vontade de fazer a vontade de Deus, quando o nosso coração se dispõe a fazer essa vontade, quando há dentro de nós uma crescente disposição de obedecer a Deus, nós estamos mostrando que conhecemos a Deus. E está aqui o grande embate da vida cristã. Não são as emoções, os sentimentos religiosos, a religiosidade, a nossa fala religiosa que mostra que conhecemos a Deus. Demonstramos que conhecemos a Deus quando fazemos aquilo que Ele ordena. Quando nós vivemos para obedecer a sua palavra, até mesmo quando essa palavra é dura para nós. É a obediência que vai mostrar se nós temos comunhão com o Senhor, se nós conhecemos a Deus. Eu não sou de citar muitos filósofos ou sábios desse mundo, mas de vez em quando a gente percebe que a cegueira dos crentes às vezes não é reproduzida entre os ímpios. E quando a gente fala de conhecer a Deus, eu sempre gosto de lembrar de uma frase, não somente de João Calvino, né, quando dizia que o homem, ao se apresentar diante de Deus, não sabia o que vinha primeiro, se era o conhecimento de Deus ou o conhecimento dele mesmo. Se ele, ao se deparar com Deus, ele, ao conhecer a Deus na sua santidade, ele olhava para dentro de si, ou se quando olhasse para dentro de si nesse encontro, reconhecia a santidade de Deus. Ele dizia que não sabia qual era o conhecimento que vinha primeiro. Nos depararmos com Deus, como Isaías, que teve aquela visão do Senhor. E em primeiro lugar viu a glória de Deus. E ao contemplar a glória de Deus, ele contempla o seu pecado. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Mas Sócrates, dentro da sabedoria humana, ele diz que ele tinha uma frase que dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Ele dizia uma coisa muito interessante, que o homem só chegava a conhecer alguma coisa quando esse conhecimento fazia parte da vida dele. Ou seja, quando a sua prática de vida demonstrava isso. Então, realmente, ele poderia dizer que conhecia alguma coisa. Muitas vezes nós nos deparamos com o ensino da palavra de Deus e temos um conhecimento intelectual dessas coisas. Sabemos que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é santo. Mas isso não é reproduzido na nossa vida. Então, na realidade, segundo esse filósofo, segundo a própria Escritura, nós não conhecemos a Deus. A Escritura vai dizer que, ao conhecer a Deus e demonstrar isso, será fazer aquilo que Ele ordenou. O modo como nós vivemos deve representar esse conhecimento
o Senhor, através da nossa obediência à palavra de Deus. Lá em Tito, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo critica algumas pessoas que tinham um conhecimento de Deus, mas esse conhecimento não tocava os seus corações. Como ele diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A certeza da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, está no fato de nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Nós vamos mostrar amor a Deus, nós vamos mostrar vida cristã, quando o nosso coração está disposto em fazer a vontade de Deus, quando amamos fazer essa vontade de Deus, a vontade de Deus. Por mais que algumas vezes deixemos que a carne fale mais do que o Espírito que habita em nós. Mas se o nosso modo de vida não demonstrar isso, nós estamos demonstrando que nós não temos comunhão com Deus. Conhecemos a Deus, mas negamos esse conhecimento através da nossa vida. Aí no verso 4 ele diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. É uma conclusão lógica do verso anterior. Ora, se eu sei que eu conheço a Deus, se guardo os seus mandamentos, então aquele que diz que o conhece e não guarda é mentiroso, está mentindo. É que nem aquele ali de Tito capítulo 1, verso 16. No tocante a Deus professam conhecê-lo, mas o negam com as suas atitudes. Negam com as suas vidas que conhecem a Deus. É engraçado como a Bíblia é direta, como a Bíblia é clara, com algumas questões que, algumas não todas, né? Diferente de nós. A verdade de Deus não está sobre aqueles que assim procedem, ou seja, dizem que conhecem a Deus, mas em coisas pequenas, até em coisas pequenas, não fazem a vontade de Deus, não têm desejo de fazer a sua vontade. Não sentem a luta constante dentro de si, quando dentro de si o seu espírito quer fazer a vontade de Deus e a sua carne quer fazer a sua própria vontade, e aquele conflito, aquela luta. Quando essas coisas não acontecem, nós precisamos questionar realmente quem nós somos em Cristo Jesus. Às vezes um completo desinteresse pelas coisas do reino de Deus. Uma apatia. Ou olhar as coisas do reino de Deus como coisas normais. Não serem motivados, impactados, apaixonados pela palavra de Deus. A Bíblia vai chamar esses de mentirosos, porque eles não possuem a verdade. Abre lá Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Verso 22. Diz assim: muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lá no verso 16 ele diz assim: pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos diante de Deus. A certeza que nós temos da nossa salvação é esta. Porque nós amamos as coisas do reino de Deus. Porque nós amamos a sua palavra. Porque o nosso desejo
É guardar os mandamentos do Senhor, é esconder os seus mandamentos no nosso coração, é lutar contra o pecado, é viver uma vida de santidade, é buscar isso incessantemente. E aí ele vai dizer, aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Perceba o contexto em que ele fala isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Percebam que o livro de João ele vai dar certeza de salvação. E qual é a certeza que você tem de salvação? Que você não peca? Não, não é isso. A certeza de salvação que você vai ter é que você, ao dizer que conhece a Deus, você o ama, você guarda os seus mandamentos, você vive uma vida de santidade diante do Senhor e busca isso constantemente na sua vida. Você guarda a palavra de Deus. Porque aqueles que guardam a palavra de Deus buscam viver de conformidade com essa palavra. Eles têm sido aperfeiçoados no amor de Deus. Obediência, amor. Amor, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. Ali em Mateus 7, aqueles homens eram extremamente religiosos. Né? Profetizavam, faziam milagres. Eram extremamente religiosos. Eles eram provavelmente reconhecidos como autoridades, como pessoas eminentes. Mas o que Deus fala para eles? Não conheço vocês. Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, aqueles que praticais a iniquidade. Muitos não conseguem perceber a relação entre amor e obediência, mas essa é uma relação direta. E é isso que a Escritura vai dizer. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, aquele que guarda a palavra de Deus, não é aquele que não peca. Percebam aqui que o discurso de Pedro não é justificar o pecado, ou passar a mão na cabeça do pecador, mas é consolar o coração do crente quando peca, porque sabe que tem um advogado diante de Pai, por causa da tristeza que existe do crente no seu pecado. Por causa de tudo aquilo que ele percebe que ao pecar ele imprime não somente em si, mas naqueles que estão ao seu redor. E a certeza de que ao pedir perdão ao Senhor, nós diante dele estamos puros e purificados. E que ao guardar a sua palavra, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Muitos são desobedientes à palavra de Deus, mas dizem que amam a Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Lá em Mateus capítulo 6, verso 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: não podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O que Jesus está dizendo aqui é o que João está falando. Eu não posso dizer que amo ao Senhor, que me devoto a Deus,
Estou vivendo para os ídolos, ou seja, para as riquezas no meu coração. No momento em que eu demonstro isso, andando ansioso, com o que eu vou comer ou com o que eu vou beber, como se essas coisas dependessem de nós e como se essas coisas fossem as coisas em primeiro lugar na nossa vida. Nós estamos tão preocupados com isso, e nós vamos ver que em Lucas, se eu não me engano, esse texto está bem inserido ali, perto daquela parábola do homem que é chamado de louco, porque começa a recolher no seu celeiro trigo, mais trigo, mais trigo, está tão preocupado com as coisas desse mundo, seu coração está tanto nas coisas desse mundo, que ele se esquece de entesourar para o reino de Deus. Ele esquece de viver a vida cristã e de ver a prioridade na sua vida, na luta contra o pecado. E é isso, essa relação que está tendo aqui. O serviço ao Senhor determina que a primeira coisa na nossa vida seja o reino de Deus e as outras coisas são secundárias. Mas o serviço aos ídolos, a mamon, a riqueza, ao meu próprio coração, demonstra a minha ansiedade por esse mundo, a minha preocupação excessiva e o meu comportamento de estar ansioso por essa vida. A Escritura diz que o nosso amor, voltando lá em João, é aperfeiçoado quando guardamos a sua palavra, ou seja, quando obedecemos a sua palavra. É interessante que não pode haver mais uma emoção maior produzida no coração do homem como essa. Por quê? Porque quem quer guardar a palavra de Deus verdadeiramente e a observa, ele tem sido aperfeiçoado no amor a Deus. Significa dizer, queridos, que quando eu obedeço a palavra de Deus e devoto meu coração a isso, a minha vida gira em torno disso. Fazer a vontade de Deus no meu lar, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, na minha igreja, como pai, como mãe, como esposo, fazer a vida de Deus, fazer a vontade de Deus, todas essas coisas vai me aperfeiçoar no amor, o exercício da fé, ou seja, o exercício da obediência, do conhecimento da palavra de Deus, vai exercitar em mim, vai gerar em mim o quê? Amor a Deus. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não amamos ao Senhor? Porque nós não exercitamos essas coisas na nossa vida. Nós não temos uma vida devocional. Nós não temos uma vida cultica. Nós não temos uma responsabilidade com o serviço a Deus. Isso que vocês estão fazendo aqui é serviço a Deus. Indo adorar o Senhor. Nós não temos uma preocupação em ler e se alimentar da palavra. Como é que o amor de Deus pode ser aperfeiçoado em nós? Se ao exercitar a fé, essas coisas nos são dadas. Se eu não faço esse exercício, eu deixo de amar o Senhor. Esse é um princípio básico na Escritura. Se nós abrirmos lá Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 18. A palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem. A palavra de Deus está nos chamando a nos encher do Espírito. E como é que eu me encho do Espírito? O gerúndio vai mostrar aí, porque é a ideia de um comportamento, né? A questão aí do aspecto do verbo, quem gosta de língua portuguesa, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor dos homens, as mulheres sendo submissas aos seus maridos,
Os maridos como líderes, cabeças de suas esposas, amando-as. Os filhos obedecendo aos pais. Os pais criando os filhos na disciplina e demonstração do Senhor. Os servos obedecendo aos seus senhores como se fosse a Deus. Os senhores sendo bondosos e cordatos para com seus servos. É dessa forma que eu me encho do Espírito. E a imagem que o apóstolo Paulo usa aqui é muito interessante. Por quê? Porque aqui ele vai mostrar um comportamento consciente e racional. Nós muitas vezes atribuímos a razão como se fosse algo distinto da religião. Mas não é. O nosso culto é racional. Ou seja, nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo. Nós não agimos por impulso ou por emoções. As emoções vêm pelas convicções. E não por sentimentos, pura e simplesmente. E a visão do apóstolo Paulo aqui é paralela ao comportamento da época, em que nas festas a Dionísio, a Baco, as pessoas se embriagavam com vinho, porque ele era o deus do vinho na cultura grega. E quando eles se embriagavam, eles faziam de tudo. E as pessoas não poderiam impedi-los. Por quê? Porque entendia-se que eles estavam sendo possuídos pelo Deus. Então, se eles estavam sendo possuídos pelo deus Baco, Dionísio, que é a mesma coisa, Baco entre os romanos e Dionísio entre os gregos, então não se podia fazer nada porque ele estava sendo possuído pelo Deus. Então, eles perdiam a noção das coisas e faziam coisas abomináveis. E ninguém os impedia. Por quê? Porque ele estava possuído. Eles perdiam a sua razão. Mas aqueles que se enchem do Espírito, eles são moldados por essa razão. Eles são dirigidos por essa razão. Por uma humanidade que representa a santidade de Deus. Essa é a verdadeira humanidade. Existe uma frase assim: errar é humano. Uma frase até latina. Errar é humano. Nós vamos perceber que o Senhor não nos criou para isso. O Senhor nos criou para perfeição. E um dia essa frase não vai mais ser verdade. Porque errar não será mais humano. Porque nós seremos transformados à imagem de Cristo. Não há mais pecado. Não haverá pecado, como diz a palavra, em todo o meu santo monte. Todos conhecerão o Senhor, menor até o maior. Nós somos criados por essa razão que vem da Escritura. No culto, na vida, no procedimento. E é dessa forma que nos enchemos do Espírito, ao contrário daqueles que se enchiam de vinho e perdiam a sua razão e o seu domínio próprio por causa da embriaguez, porque estava possuído pelo ídolo, mas aquele que está cheio do Espírito Santo, ele vive essa vida. As mulheres sendo submissas, os maridos amando suas esposas, os filhos obedecendo seus pais, os pais criando os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Quem quer verdadeiramente guardar a palavra de Deus e a observa, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. E a ideia aqui é a mesma ideia de Efésios. Isso pressupõe um exercício da fé. Quando guardamos a palavra do Senhor no nosso coração e buscamos a sua vontade nas nossas vidas, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E é por isso que ele diz aqui, no verso 5, ele diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, como nós sabemos que estamos nele? Vivendo como ele viveu. Andando como ele andou. Ou seja, demonstrando isso em nossa vida.
Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. A ideia aqui de permanecer nele representa um estado contínuo em Cristo. Essa é a nossa realidade. É um estado contínuo em Cristo, não é o contrário. Um estado contínuo no mundo e de vez em quando alguns relâmpagos de santificação. É o contrário. É um estado contínuo de santificação e por causa do pecado, por causa de nós, muitas vezes, nós cometemos pecado. Pecamos contra o Senhor. Envergonhamos a sua palavra. Envergonhamos a Cristo. Nós temos aqui uma obrigação. Aquele que diz que está em Cristo deve necessariamente provar isso. Ou seja, nós precisamos mostrar diariamente que somos do Senhor. Porque somos novas criaturas. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 2? Fomos feitos em Cristo novas criaturas para apresentar, produzir boas obras. E boas obras, meu irmão, não é fazer caridade, não, ajudar os outros, não. Boas obras aqui significa uma vida de santidade ao Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos imitando a Cristo. Uma das coisas que Jesus mais falava e que era central no seu discurso era: eu não vim a esse mundo para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos perceber isso. Entender que essa é a nossa responsabilidade. Nós não estamos nesse mundo para fazer a nossa vontade. Nós estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Para glorificar a Deus em tudo. Para glorificar a Deus com as nossas vidas. E como é que nós fazemos isso? Vivendo como Ele viveu. Sendo imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, meu principal objetivo é imitar a Cristo. Aquilo que nós podemos imitar, naquilo que Ele deixou exemplo para a sua igreja. Uma vida de oração, uma vida de submissão a Deus, uma vida em que os projetos do homem estão debaixo do projeto de Deus. Quem gosta de usar essas expressões, né? Por quê? Porque o nosso projeto é o projeto de Deus. Ou seja, o projeto de Deus deve ser o nosso projeto. E qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. É isso que deve resumir a nossa vida. É isso que resumia a vida de Cristo. Viver para a glória de Deus. Ele viveu para a glória do Pai. Ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ele disse, olha, eu vim e não vou quebrar um pontinho da lei, mas eu vim confirmar a lei. Queridos, nós temos diante de nós aqui no livro de João as marcas da vida eterna. João está nos mostrando as marcas da salvação. Aquilo que Deus exige de nós. O Rodrigo ele sempre dá um exemplo de um carro que faz uma viagem de 5.000 quilômetros e ele leva um step, né? Eu já fiz uma viagem dessa várias vezes. Engraçado que nunca furou o pneu do meu carro, nenhuma delas. E quando ele fala desse exemplo, não sei se esse exemplo é dele ou de outra pessoa, ele diz que há probabilidade de você furar um pneu, de acontecer alguma coisa, como quando nós viajamos para Vitória, que a correia do meu carro quebrou, né?
Essas coisas podem acontecer nesse percurso. Mas quando de quilômetro em quilômetro meu carro fura o pneu, a correia quebra, acontece uma outra coisa, e aí fura o pneu de novo, e a correia quebra de novo, alguma coisa está errada com esse carro. Por quê? Porque não é para ser assim. Queridos, nessa vida nós vamos, infelizmente, que o Senhor nos livre, mas nós vamos pecar. E quando isso ocorrer, e se fomos consumidos por essa tristeza, porque essa tristeza, como diz Paulo, produz arrependimento, ela é dada por Deus. Ela vai nos fazer nos voltar para Deus. É isso que vai mostrar que nesse momento, um momento desse, que seria um indicativo para dizermos que nós não somos o Senhor, nesse momento, nós vamos perceber que nós somos do Senhor. Porque choramos pelo nosso pecado. Nos arrependemos dele. Porque buscamos ao Senhor. Confiantemente nele, sabendo que ele perdoa os nossos pecados. Nenhum crente vai ter um sentimento de completa indiferença com relação a isso. Pelo contrário, por saber que a graça de Deus é graciosa, ou seja, saber que a graça do Senhor nos cobre. Nós não seremos como aqueles que, como o apóstolo Paulo critica ali, diz ali, pequemos para que a graça seja mais abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas sabendo disso, porque morremos para o pecado, nós recorreremos à graça de Deus como desesperados, como mortos, com corações contritos e abatidos, na certeza de que Deus não rejeita, não vai nos rejeitar. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa. Mas qual é o pai que rejeita o seu filho em lágrimas, em grande sofrimento, dizendo: Pai, me perdoa, eu pequei contra ti? Qual é o pai que vai rejeitar isso? O nosso Deus não rejeita. E a parábola do filho pródigo mostra isso. O filho que abandonou a sua casa, que disse: Pai, para mim o Senhor está morto, porque era isso que ele estava dizendo na cultura. Eu quero, para mim a sua vida não me interessa, eu prefiro a sua morte porque eu quero os seus bens. E ele abandona o seu lar, ele sai da sua casa e aí volta. Quando diz caiu em si, ou seja, a ideia é de alguém que estava louco e agora chega a lucidez, a razão. E quando ele entra naquela vila, e eu vou pregar provavelmente de novo sobre esse texto, e quando ele entra naquela vila, aquele pai, ele corre em direção ao filho. E aquele homem correr era extremamente algo vergonhoso naquela sociedade. Era algo repugnante. E ele corre na direção do seu filho, e o seu filho nem ao menos termina de falar, e ele o recebe. Esse é o pai que nós temos. E esse é Deus. Ele não rejeita as nossas orações. Ele não rejeita a nossa confissão. Ele não nos rejeita. Porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar.